Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais um bate-papo, para mais um podcast do Bereano Pentecostal. E desta feita estamos aqui com a presença do pastor Dorival Ferreira, ele que é pastor da igreja, por favor, Palavra de Resgate, que fica ali em São Paulo, mais propriamente na cidade de Garça, interior, né? No interior de São Paulo. E o pastor Dorival está aqui no Ceará, gente, né? Visitando a nossa terra, conhecendo aqui o nosso estado. E ele está hospedado ali na casa do meu irmão, o presbítero Nilson Batista, que congrega ali na AD, Rua 25. O pastor Dorival, ele é cunhado da minha cunhada, da irmã Sônia, esposa do irmão Nilson, né? E a gente recebeu ele aqui em casa uns dias atrás e a gente conversando, o pastor Dorival nos contando das bênçãos, das experiências de Deus na sua vida, porque ele é um policial civil aposentado, né? Isso. E durante muito tempo ele trabalhou ali na carceragem, nas delegacias por onde ele atuou, por onde ele passou. E durante esse tempo ele não só fez o trabalho dele de policial, de profissional, mas foi um instrumento de Deus para ajudar muitas pessoas, muitos daqueles homens que estavam em situação de privação de liberdade. E ele nos contando essas bênçãos, veio no meu coração de trazê-lo aqui para relatar para vocês que nos acompanham, né, para os irmãos que estão inscritos no nosso canal. E eu acredito, gente, que vai servir de muita edificação, de fortalecimento, de despertamento espiritual para os nossos irmãos que nos assistem. O pastor Dorival, ele relatou essas experiências, muitas dessas, não todas, né? Mas neste pequeno livro, que inclusive vai ficar aqui à disposição para vocês, tá certo? A gente vai colocar o link para que você possa baixar, fazer o download desse livro aqui. Ele está nos dando essa liberdade desde já. E aqui você vai poder ver os relatos, né, de muitas coisas pelas quais ele passou, que ele viveu e que Deus usou. O nome do livro é Sede Sóbrios, tá certo? E é uma bênção, eu realmente me senti muito fortalecido, edificado, e eu quero compartilhar isso com vocês. Pastor Dorival, seja bem-vindo ao canal Bereano Pentecostal, saúde os nossos irmãos, e depois a gente vai começar esse bate-papo. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Essa é uma grande oportunidade estar aqui hoje, né, que o presbítero me concedeu, para falar um pouco sobre a minha conversão, sobre a história desse livro, né, esses relatos que estão nele. Até hoje tem pessoas que me encontram na rua que passou por esses momentos, que esteve também preso nessas cadeias, e alguns duvidam, né? Alguns falam assim, seu Dorivaldo, mas realmente isso aconteceu? Eu falo, realmente aconteceu, né? Porque foram muitas histórias, muitas situações, muito agir de Deus, né? Muita graça de Deus e muita oportunidade que eu tive de falar do amor de Deus na última chance que a pessoa teve. Então é muita coisa boa, é muito edificante. Então entre em contato, né, pastor, né? Adquira esse livro, é gratuitamente, não tem fim financeiro nenhum, e com certeza vai ser edificado pela palavra, né? Amém. Pode falar. Quanto à história da minha conversão, pastor. Isso, eu ia já eu sei que ia perguntar nisso, né? Sobre a sua conversão. Foi algo assim, a gente era de família católica, toda a nossa família, né? Meu avô é italiano, veio da Itália, né? Quando criança. Então a gente tinha uma tradição católica,
toda a minha família batizada na Igreja Católica. E eu desde sempre morávamos na roça, né, na lavoura, trabalhando, né, uma vida muito difícil. E sempre nessa visão católica, né? Mas quando eu tive uns 16 anos mais ou menos, eu inclinei para artes marciais. Eu não comentei isso com o pastor, né? Meu negócio era karatê, Kung Fu e karatê. Eu vi isso no livro. E eu assim, eu queria ser o melhor, né? Então meu propósito, não, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser... E muitos anos, durante 18 anos eu treinei karatê. E fui professor, participei do Campeonato Paulista, jogos regionais, tinha uma equipe de karatê. Mas então eu confiava muito na minha força, né? Muito na minha capacidade. E tem um relato aí que está no livro, inclusive, acho que o pastor leu, onde eu tive a minha primeira experiência com Jesus, né? Onde eu vi que a minha força, que o karatê não ia resolver nada, né? Não ia chegar a lugar nenhum. E aí que eu mudei, né? Com a libertação, eu mudei de rumo na minha vida, né? A primeira experiência foi essa, minha família toda católica, e nós somos em 5 irmãos, né? Meu pai, minha mãe e 5 irmãos. E o meu irmão mais novo, ele quando nasceu, ele teve um começo de paralisia, né? Demorou para andar, demorou para ter os movimentos. Mas ele cresceu normal, estudou, levava uma vida normal, aparentemente. Mas quando ele atingiu uma certa idade, por volta de 18 anos, ele começou a ter problema espiritual, né? Se manifestava demônios nele, né? E ele ia para a escola e lá ele passava mal. Isso aconteceu muitas vezes, né? Tinha que buscar ele no período de aula. Ele via labareda de fogo, ele mudava a voz, ele ficava totalmente transtornado. E a família desesperada, né? E meu pai, por ser católico, sempre devoto de santos, né? Já levou para benzedor, levou para padre, foi lá com água benta, aí foi tudo aquele movimento, só que ia de mal a pior, não resolveu. E as coisas foi piorando cada vez mais constante, cada vez acontecendo mais tipo de situação. Até que chegou um ponto, até relatei nesse livro, foi o que mais chamou a atenção, foi que eu estava num domingo lá, e ele estava sentado numa calçada, né, em frente à casa do meu pai, e ele começou a mudar a voz, começou a riscar o chão com uma caco de telha, e foi aumentando o ritmo. E aí eu estava perto dele, eu chamei ele pelo nome, e ele levantou, já jogou aquela telha, foi para dentro, eu fui atrás. E ele, quando foi pro quarto, e meu pai atrás dele também, e chegou lá, ele, né, ficou, na verdade, hoje, entendendo, ele ficou endemoniado. Mudou a voz, e ele apontava pro meu pai atrás dele, chamando pelo nome, ele apontava pro meu pai, e minha mãe e meu pai, logo quando eles casaram, né, teve uma questão de traição por parte do meu pai, mas ninguém sabia, os filhos não sabiam, mas ninguém sabia, a não ser minha mãe e meu pai. E ele começou a falar sobre esse tipo de situação do meu pai. E aí a gente estava no quarto dele e o que eu tinha, né? Eu tinha a minha força do karatê, né? Aí eu peguei ele pelo meio, né? Para ver se ele parava de falar, né? Peguei, abracei ele com muita força e apertei, né? Cochei ele mesmo no último lá. E ele, em vez de parar, ele começou a dar gargalhadas, muitas gargalhadas. E às vezes, quando estava de plantão, eu estava na polícia há pouco tempo. Nessa época você já estava na polícia? Eu já estava na polícia. E a gente sempre ouve falar que o nome de Jesus tem poder, né? A gente sempre ouve falar, às vezes uma programação, né? Às vezes assistiu o R.R. Soares falando lá, né? O nome de Jesus. Então, isso me veio na mente na hora, né? Falei, não, peraí, né? E aí eu quis repreender o nome de Jesus. Só que quando eu comecei a falar, né? Eu te repreendo em nome e para sair Jesus. Aí tampou aqui, eu tentando falar Jesus, né? E aí quando saiu Jesus, né? A gente imagina que, né? Poderia se calar, mas aí que ele deu gargalhada mais alta ainda. E naquele momento ali, segurando ele, nessa situação, eu comecei a passar mal, deu uma opressão, eu soltei ele. E a casa do meu pai ficava de frente para uma rua, aí tinha um terreno, do outro lado era o centro da cidade, e meu pai tinha um açougue lá, né? Era açougueiro. E eu entrei naquele terreno, na parte de terra, e sentei no chão.
E ali a opressão era tamanha que a vontade minha era me enfiar no chão. Algo terrível, algo que eu nunca senti. E aí eu tinha um cunhado que era espírita, né? Também já chegou lá, passou mal também, né? Começou a passar mal, vomitar. E aí o pessoal do centro espírita foi lá, no mesmo dia, e acho que eles controlou a situação ali, né? Deu uma controle na situação. E levaram ele, a partir desse dia, levaram para um centro espírita. Começou isso, que desenvolver mediunidade e tal, mas não resolvia, né? Não resolvia. Fizeram exames, ver se tinha algum problema na cabeça, fez lá os exames todos, né? Tomografia e tudo mais, não tinha. E aí, qual que foi a saída para resolver essa situação? Fizeram uma internação, o próprio centro fez uma internação para ele ser internado no hospital espírita, né? Para doente mental que tem numa cidade vizinha lá. Só que no dia que vieram buscar ele, minha mãe se desesperou. Minha mãe começou a chorar, meu filho não é louco, meu filho não vai ser internado. E desesperada, né? Não vai deixar, não vou deixar, não vou deixar. E aí eles declinaram na ideia de internar, foram embora. E no mesmo dia uma irmã que era professora foi na casa da minha mãe e convidou para ir na igreja. Né? Numa igreja presbiteriana, numa cidade vizinha também, que eu morava nessa outra cidade. E foi o último dia, né? Ele manifestou lá, tirou ele do local do culto, levou para uma sala reservada e lá ele ficou até umas 4 horas da madrugada, né? E foi o último dia que ele passou por essa situação e a família também foi liberto. E através dessa libertação, toda a nossa família começou a querer ser Jesus que liberta, né? Começou a ir para a igreja, ouvir a palavra, né? Eu demorei um pouco, né? Eu ia nos cultos nas casas, aceitei Jesus, mas até então minha esposa batizou e eu, né? Calma. Um dia fui numa igreja, Brasil para Cristo, fazer uma visita e foi o dia. Se o pastor falasse, quem quer, era o meu dia. Eu já falei, não, eu quero batizar e me batizei e a história com Jesus continuou. Aí a nossa história começou e Deus nos usando, né? Para a honra e glória dele. Pronto, aí o senhor então aceitou a Cristo, tinha quantos anos aproximadamente? Foi em 2000, me batizei, 2000. Pronto, aceitei Jesus em 1999 e me batizei em fevereiro do ano de 2000. Aí nessa época eu já era policial? Já era policial, eu entrei na polícia em 96. Pronto. Né? Aí o senhor nessa época atuava como dentro lá da corporação? Da polícia? Eu prestei o concurso e passei, né? Para carcereiro policial, carcereiro da Polícia Civil. Então meu trabalho era dentro das cadeias, né? Trabalhando, lidando com preso, recolhendo preso, né? Administrando cadeia pública, né? Tomando conta de cadeias públicas. E como foi que, assim, a primeira vez, né, que você se sentiu impulsionado a agir, a trabalhar, evangelizando, falando de Jesus, dessa graça que o senhor já tinha recebido, essa experiência maravilhosa, né? E aí como foi que o senhor começou a atuar também, além do profissional que era, para ajudar espiritualmente pessoas? Poderia começar de um dos relatos, ou se Deus lhe deu uma revelação, uma visão, o que aconteceu? Eu acredito, pastor, que foi um trabalho assim foi um período de crescimento, né? Não foi nada assim de um dia para o outro, uma revelação, um chamado, né? Eu ia para a igreja e logo no início o pastor me colocou como cooperador, né? E depois de um tempo já colocou para estar na frente dos homens, né? Da igreja lá. E a gente começa, eu acho assim, a gente começa como na questão do karatê, né? Eu confiava muito naquilo que eu fazia. Era a minha força, né? Eu falava para minha esposa quando a gente namorava, antes de casar, falava assim, ó, você me pede qualquer coisa, né? A gente vai casar, vamos ter uma vida juntos, você me pede qualquer coisa. Para parar de lutar karatê, nunca. Porque eu vou estar velho e vou estar praticando karatê. Então eu confiava muito nisso, era a minha força, né? Era onde eu depositava toda a minha confiança, né? Na minha força e no meu esforço, vamos dizer assim. Mas só que depois que eu me converti, que eu me batizei, eu era fanático, eu treinava na delegacia, estava de plantão à noite, treinava durante o dia, tinha um monte de aluno, sensei, aquela coisa, né? E aí depois que eu me batizei,
O pastor era, talvez, eu sei que não é toda denominação que aceita, na verdade, né? Mas o pastor me falou assim, eu tinha 70 alunos de karatê. E ele falou para mim assim, Dorivaldo, você dá aula de karatê, você tem uma equipe, você tem um projeto aí, você pode continuar, não tem problema nenhum. Mas eu vi uma incoerência nisso, né? Por quê? Porque parece que para mim já não servia mais. Tirou aquele fanatismo, aquela coisa de confiar, de gostar, tirou. Acabou para mim. Perdeu o brilho. Então eu perdi o brilho. Então os alunos diziam, CC, vamos treinar. A prefeitura, tem um jogos regionais, preparou a equipe. Mas para mim já não encaixava mais, né? Já havia uma incoerência nisso, né? Aí eu guardei o kimono. Pouquíssimas vezes eu treinei depois que eu me batizei. Parece que Deus tirou toda aquela empolgação, tirou o brilho, como o pastor disse. Então o que aconteceu? Eu guardei o kimono, guardei os protetores, guardei as faixas, as medalhas, os troféus, tudo guardadinho. Passou 3 anos que eu estava na igreja. Um dia eu fui para o culto e Deus falou comigo, assim, é hora de desfazer de tudo. Cheguei em casa, peguei uma lata de 20 litros, aquela de tinta, abri a lata, coloquei o kimono, coloquei a faixa, coloquei tudo dentro, coloquei um pouco de álcool, fogo, queimei tudo. Foi mesmo? Foi. Então foi um processo, né? Assim, né? Deus fez uma obra, mas aquilo Deus foi falando e Deus foi trabalhando, Deus foi falando, foi trabalhando. E na cadeia também foi do mesmo jeito, né? Eu estava lá, era um ambiente, vamos dizer assim, hostil, né? Você vê que o diabo, ele ali dentro, ele trabalha na mente das pessoas, ele usa as pessoas, ele tem uma liberdade, né? Tem uma grande liberdade ali dentro, né? Pelas vidas das pessoas. Então eu acho que Deus foi trabalhando, né? Deus foi trabalhando assim em momentos, como eu disse para o pastor, tem uma situação que eu voltava de férias, né? Logo no começo da conversão, e eu estava voltando de férias, e eu cheguei no plantão, tinha um jovem preso lá, 3 adolescentes presos, um era por homicídio, né? Inclusive está preso até hoje, né? Uma vida totalmente desgarrada. E ele tinha um período para se colocar os menores para tomar sol num pátio, né? E ele foi por fora na parte da manhã, o sol dos menores eu liberei de manhã, e à tarde ele queria o sol dele, ele achava que ele tinha direito, ele me chamou lá na porta do xadrez e falou assim, senhor, e meu sol? Eu falei, teu sol foi de manhã. E agora quem está no pátio do sol são os presos maiores de idade. E ele ficou revoltado e começou a falar, o senhor está me perseguindo, e começou a falar e esbravejar, ameaçar. E isso, pra gente que era funcionário, que era policial ali, era um desacato, né? Era digno de algum tipo de retaliação, alguma coisa assim. E na hora eu pensei nisso, eu fui pra minha sala da carceragem, falei, não vai ficar assim, né? Mas quando eu cheguei lá, o Espírito Santo deu uma brecada, falou, peraí. E aí eu peguei, orei por ele, repreendi, eu era recém-convertido, eu repreendi, falei, em nome de Jesus, está repreendido toda essa retaliação do inimigo. Eu entendi que era uma retaliação. E passou algumas horas, ele me chamou lá ô senhor, faz favor, eu fui lá, ele se desculpou, falou que estava nervoso, pediu desculpa. Eu também falei, tá tudo certo. Só que meu plantão era 24 horas, e quando chegou à noite, por volta das 2 horas, estava ele mais 2 presos naquela cela, e começou uma gritaria lá, né, pedindo socorro e tal, e eu fui lá. Cheguei lá, ele estava com 2 estiletes, um cada mão, e os 2 outros presos encurralados num canto, acuado, era tudo amigo, né, todo o mesmo bairro da cidade, acuado, e ele chutando esses 2 presos e quebrando tudo, e rasgou sacolinha, que eles penduravam carta, aquele tempo tinha carta, né, bolacha, eles penduravam numa sacola na parede. Ele quebrou tudo aquilo, rasgou tudo. E dentro da cadeia, provavelmente tinha um preso que era, apesar de estar preso, servia a Deus. E ele começou a repreender lá dentro da cela. Eu acho que ele ouviu o barulho, né? E ele começou a repreender no nome de Jesus. E esse jovem caiu ali dentro da cela. E lá de dentro, está amarrado em nome de Jesus, eu te repreendo. E ali naquela cela, na minha frente, ele caiu ali realmente amarrado, né? Ele expulsou, sem ver, lá dentro da cela, expulsou o demônio ali na carceragem. Esse preso fez isso. E ele, quando ele voltou em si, ele começou a chorar.
E ele começou a perguntar para os dois: quem estragou minhas coisas? Quem rasgou minha sacola? Quem rasgou minhas cartas? E os dois, né, com o olho desse tamanho, né, com medo: foi você mesmo e tal. Então a gente vê como o diabo trabalha. Então eu fui conhecendo, né, como que o inimigo age, quais são as estratégias, né? E esse foi um caso. Aí depois eu chamei o pastor para ir lá num plantão meu, para orar por ele e tudo mais. Mas é uma situação que você vai aprendendo a lidar, né? De repente você está lá meio disperso, acontece uma situação, quando você acorda, né? Tem uma situação... Foram quantos anos o senhor trabalhando só na carceragem? 22 anos. 22 anos. Fiquei 5 anos, né, fora na escolta e 22 anos na carceragem. Muito tempo. É muito tempo, né? Pronto, aí teve essa primeira experiência, não foi? Foi uma das primeiras, isso. Não foi através de você, mas você viu ali da ação do diabo, da ação do inimigo e também do poder de Deus. E o poder de Deus através da oração. Porque ele estava dentro da cadeia, né? Uhum. Ele não estava no mesmo ambiente, ali no corredor, de frente com a cela que eu estava. Era uma distância mais ou menos, vamos dizer, de 20 metros, dividido por uma parede. Mas ele ouviu o barulho, naquela gritaria. E discerniu lá dentro da cadeia, no meio dos outros presos. E ele repreendeu esse demônio ali na minha frente, né? E funcionou o nome de Jesus dessa vez. Pronto. Apesar de estar preso, eu acho que ele tinha comunhão com Deus, né? Era um servo do Senhor, né? Porque até eu comentei com o presbítero Nilson lá, né? Uhum. Às vezes a gente pensa que cadeia, quem está lá dentro são pessoas do mundão, né? A gente pensa nisso, né? Quem está lá não conhece Jesus. Mas quando a gente está nesse ambiente, a gente percebe que muitos que estão lá conhecem Jesus. Muitos. Muitos. É filho de pastor, é filho de presbítero, é filho de obreiro. E conhece. E por que conhece? Eles têm um momento de oração, eles respeitam a oração, né? Chegando geralmente por volta das... Eu até vou contar um testemunho muito interessante aqui, né? Já ligando nesse pensamento. Até eu gravei um áudio, né, nos últimos tempos, antes de aposentar, deles fazendo culto. Como eles louvam a Deus e como conhece hino, né, da harpa, como conhece os hinos da harpa. Então eles dão um salve por volta das 20 horas, para o jogo de baralho, desliga a televisão, desliga a rádio, todo mundo fica em silêncio e aí tem um momento da oração. Eles davam oportunidade para cada xadrez cantar um louvor, né? Dificilmente tinha dias que não acontecia isso. Isso por iniciativa deles? Própria. Não era? Não tinha igreja lá, não tinha pastor? As cadeias públicas geralmente não tinham esse trabalho, né? Então, por iniciativa deles, e todos respeitam. Todos respeitam. E a gente vê que eles conhecem, eles sabem, eles conhecem o louvor. Eu tive uma experiência, foi muito interessante, né? Porque a cadeia estava muito cheia, tinha em torno de uns 50 presos. E o que aconteceu? Eu sempre procurava trocar os plantões para poder estar no culto de domingo, né? Uhum. Para não faltar na igreja. E eu troquei. Teve um domingo que eu não consegui. Aí chegou esse momento desse salve aí, né? Eles já gritaram lá, ó o salve, ó o momento da oração aí, desliga tudo, né? Quem não quiser participar tem que ficar em silêncio. E eu estava na carceragem. E eu pensei comigo, bom, eu não fui na igreja, vamos cultuar junto aqui, né? Entendi. Fiquei na carceragem, mas eu fiquei numa janelinha que tem assim, que dá acesso ao corredor, fiquei ali, eles começaram a orar, eu comecei a orar junto também. Só que durante essa oração, o que aconteceu? Alguém passou mal lá dentro. Alguém passou mal. E eles parou a oração e começou a gritar. Ô senhor, chama o PS, a escolta, o PS, que eles queriam um socorro que levasse para o hospital. E eu peguei, abri uma porta que dava acesso, que dava visibilidade para todas as portas de xadrez, com a porta de ferro, abri ela e falei, né? Falei, vou chamar o PS, porque eu não podia entrar imediatamente, tinha que esperar chegar um apoio para que eu pudesse entrar, né? É uma regra já das cadeias públicas, ninguém entra sozinho à noite na cadeia sem um apoio. E eu falei que ia chamar o apoio, queria entrar. E o que aconteceu? Os presos de um xadrez, um preso me xingou. E na hora eu fiquei nervoso, né? Quando xingou eu já fiquei nervoso.
E esperei chegar o plantão. Quando chegou o colega de serviço, ele abriu, né, o investigador, eu entrei. Aonde eu fui? Fui no xadrez que me xingou. Porque eu fiquei nervoso, né? Quando eu cheguei no xadrez, eu falei, quem me xingou? O cara, o preso se adiantou e falou, eu xinguei. E xingou de novo. Eu já retribuí o xingamento, né? Na hora, hein? Na hora. Ele xingou, eu xinguei também, né? E os outros presos, nenhum xingou, porque os presos tinham um certo respeito, né? Porque eu sempre fazia alguma coisa boa, né? Sempre tava, né? Era no começo, mas eu já, né? Ele me xingou, quando ele me xingou, eu xinguei também, os outros presos tudo, né? Começou a bater garrafa, mas ninguém xingou. Eu saí e fui na outra galeria pra ver o preso que estava passando mal. Quando eu passei na porta do xadrez, um preso jogou uma garrafa PET do fundo do xadrez e bateu na grade. Aí molhou tudo eu. Molhou, eu vi ainda assim, jogou, molhou, eu voltei para ir ver quem que era, assim, né? Jogou do fundo para não ver quem que era, né? Eu voltei, cheio de ira, nervoso. Quando eu voltei, assim, o Espírito Santo falou assim, o que você está fazendo? Aí eu já, peraí. Fui lá, tirei o preso para ir pro hospital. Quando eu saí com esse preso, era uma escrivã que estava dando apoio. Falou, Dorivaldo, vamos fazer um boletim de ocorrência, não pode ficar assim. E eu já tinha compreendido o que estava acontecendo. Eu falei assim, não precisa fazer mais nada. Pode levar o preso lá com a PM lá, tá tranquilo. Mas aí eu peguei e catei uma lista, chama grade, onde está o nome de todos os presos. Tinham 50 presos. Eu falei, agora, eu estava desperto, né? Eu estava sóbrio, né? Passou o momento da embriaguez. Fui lá, coloquei no chão, ajoelhei em cima, fiquei orando 2 horas ali. Orando por aqueles presos e repreendendo todo o mal. Aí de madrugada a PM trouxe, a polícia militar trouxe o preso do hospital. Não tinha nada, né? Tomou um soro lá, recolhi o preso. Todo mundo em silêncio, todo mundo quieto. Só que eu saía no outro dia 8 horas da manhã, né? Saí 8 horas da manhã. Chegou um dia cedo, o colega chegou, passou meu plantão, soltamos os presos pro sol. E os presos tudo em silêncio. Aí eles me viram na carceragem, me chamaram lá na grade. Ô senhor, desculpa a gente aí, né? O senhor sempre está do nosso lado, faz, né? Às vezes tem presos que chegavam lá, tinha uns presos inclusive que estavam lá, que o dia que foi preso, veio em situação de rua. E eles foram colocados provisório numa cela da carceragem, tinha um resto de comida velho lá, eles comeram o resto de comida velho. Eu dei pão com mortandela, dei refrigerante para eles, né? Então eles, nossa, desculpa a gente aí, né? O negócio... Só que o preso que me xingou não estava no pátio, né? Ele ficou no xadrez, acho que ele ficou meio cismado disso aí, ficou no xadrez. Aí eu conversei com eles ali, aí eu ia embora, eu entrei lá. Fui lá na porta do xadrez, cheguei lá, chamei ele lá meio no canto, lá no fundo, lá, chamei ele pelo nome, ele veio meio esperto, né? Meio ressabiado, o que será que vai acontecer agora, né? Quando chegou, olhei para ele e falei assim, ó, você me perdoa. Você me perdoa por ter te xingado. E aí, o que aconteceu? Não é fácil não. Não, ele começou a chorar. É aí que está o problema. Ele começou a chorar, pediu perdão também. E aí eu fui embora, né? Eu fiz o quê? O certo. E no outro plantão que eu voltei depois de alguns dias, ele me chamou para conversar, falou que ele era crente. E a mãe dele também era crente. E ele estava desviado. Então o que o diabo faz? Ele abre uma armadilha para a gente, né? Então o que chama atenção nesse período todo é que eu fui aprendendo a lidar com isso. O diabo, ele prepara uma armadilha para você. E se a gente tiver, de repente, por alguma circunstância, embriagado, confuso, né? E a gente não tiver uma visão espiritual clara do que está acontecendo, você entra, né, no plano dele, no projeto dele. E o diabo, ele vai usar que ferramenta vai usar? Vai usar o que ele tem na mão. Né? São as pessoas que ele tem ali escravizado, que ele está com as garras em cima dele. Então, durante esse período todo, eu acho que eu aprendi a lidar com isso, né? Aprendi a lidar muito com isso. Isso é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito, que a palavra diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, né? Mansidão, né? Fé, temperança, domínio próprio, né? Domínio próprio, né? Porque
o modo de agir do homem sem Deus e até do homem carnal mesmo, crente, mas está carnal e é na violência, é retrucar, é pagar na mesma moeda. E o servo de Deus, ele precisa agir diferente, né? Precisa porque agir diferente. Ele tem o Espírito Santo guiando, dominando, transformando. Mas prossiga, o senhor pode continuar contando essas experiências aí. Eu tive uma experiência também, essa acho que não está nesse livro, não está. De, assim, como que a situação, às vezes, o diabo trabalha, né? E mostra a cara dele, às vezes, né? Eu tive uma situação que eu tava de plantão numa madrugada e tinha uma cela lá dentro da cadeia, lá no teu corredor, e 4 celas de um lado, né? E na cela do meio tinha 2 presos só. Eles eram presos temporários, não podia misturar com os outros presos, né? Era preso para averiguação do crime de tráfico. E tinha 2 presos só, um da nossa cidade lá e um de uma cidade vizinha. Inclusive o da cidade vizinha se chamava Dorival, né? Por coincidência. E aí o que aconteceu? Eu estava de plantão de madrugada e de repente começou uma briga nessa cela. Só tinha 2 e uma briga assim, gritando, pedindo socorro. E os outros presos, né? Gritando, ô, seu Dorival, socorre lá e tal. O que eu fiz? Eu chamei o apoio do investigador, ele veio, eu abri o cadeado, a porta, entrei, ele me fechou lá dentro. Eu entrei. Só que eu entrei com um pedaço de pau desse tamanho, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Peguei uma madeira e entrei, porque não podia entrar armado. Entrei, quando cheguei na porta do xadrez, esse preso que tinha o nome Dorival, ele estava com uma tesoura na mão, aquela tesourinha de cortar cabelo comprida, todo cheio de sangue, tentando matar o outro. Ele deu várias estiletadas nele. E o outro com uma garrafa de café na mão, tentando se proteger, batendo, e eu tentando, abre, o que eu ia fazer? Abri a cela, né? Eu abri a cela assim, puxei o ferrolho, a porta abriu, saiu os 2 para fora assim, caindo, brigando, lutando, tentando furar ou tentando se defender. Esse preso chamado Dorival, que estava com a tesoura, ele olhou para mim e ele veio pro meu lado. Quando ele veio pro meu lado no corredor assim, eu levantei a madeira para se proteger. Ele passou rente a mim assim no corredor e correu e passou no outro corredor de acesso à carceragem e fechou eu no corredor. Passou o ferrolho, trancou e tentando abrir o cadeado que ia para a carceragem. Só que tinha um colega lá armado, ele não conseguia abrir o cadeado nunca, né? Mas o que chamou a atenção em tudo isso? Não era uma tentativa de fuga. Ele tava com os olhos, né, desse tamanho. E ele olhava para mim e ele só falava assim: você é crente, né? É só isso que ele falava para mim. O senhor é crente, né? O senhor é crente, né? Só falava assim e balançava a cabeça. Então eu acredito que foi e não teve motivo. Depois o outro preso falou que não teve motivo. Na verdade, foi uma situação ali que eu acredito que ele foi endemoniado. E o que chama a atenção? O diabo se manifestou, violento, né? Se manifestou nele, né? E talvez a intenção dele seria até me pegar ali, quando ele saiu ali, né? E ele só falava isso. Ele olhava para mim falou várias vezes, ele com o olho muito arregalado, olhava para mim e falou assim: o senhor é crente, né? O senhor é crente, né? O senhor é crente. Eu falei: sou crente de Jesus. Contra você, né? Mas assim, a gente viu né, o diabo trabalhando, né? Ele furava o outro para poder abrir, para ele sair, para atingir a sua pessoa, mas não chegou, não, né? Não pôde tocar, porque o senhor... E depois, na sequência, foi transferido, né? O delegado fez um flagrante tentativa de homicídio, foi uma situação difícil, né? Mas Deus guardando sempre, né? Deus sempre guardando. Muito bem. O senhor relatou aqui esse capítulo aqui, Na Pele. Nós estamos aqui, gente, explorando um pouquinho aqui o livro do pastor, né? E eu queria até que você dissesse assim, como foi que veio essa ideia de escrever o livro e por que esse tema, sede sóbrios, né, que o senhor adotou aqui? Em 2012 eu escrevi um livro sobre a urgência da evangelização, né? E por quê? Eu via muita situação, a cadeia pública de Garça, por exemplo, naquele tempo, né? Não tinha um trabalho assim efetivo das igrejas. E eu vi uma carência muito grande. Em que sentido? Assim, você pega lá, preso entrava lá
E eu sei que tem que cumprir a pena, cometer o seu crime, né? Vai pagar, a justiça tem que ser colocada em prática, tem que ser, né? Feita, A pena tem que ser cumprida. Mas o que chamava a atenção o preso entrava naquele tempo, pelo menos era assim. E ele entrava em situação de rua, entrava em uma situação de desespero, às vezes o cabelo sem cortar, a unha sem fazer, e com fome, né? E às vezes usuário de droga, dependente químico, e ele era jogado lá, né? Não tinha uma assistência no sentido assim, uma pasta de dente, um sabonete. Quantas vezes eu não fiz kit, mantinha no meu armário, né? Quando eu via um preso que realmente precisava, eu dava esse kit, né? No final eu fazia culto nos horários de sol, né? Aí eu fui crescendo, é isso que eu tô dizendo, eu acho que eu fui crescendo na graça, né? No começo mais retraído, tendo algumas experiências, e no final, né? Aí eu já estava fazendo culto no horário do sol, gente, vamos fazer um culto aqui, pastor, ora por mim, aí já começou a mudar tudo, né? No final, eu acho que foi um processo de crescimento ali, né? Mas a gente vê que não tinha uma assistência, então eu fiz um livro no sentido de que há um mundo que talvez nós não conhecemos aqui fora, né? Há um mundo ali de sofrimento, há uma situação de sofrimento que às vezes a igreja está alheia, né? Ela não é participativa. Então me motivou a fazer um livro sobre a urgência da evangelização. Mas aí surgiu de repente essa ideia, uma ideia simples, né? Algumas experiências, é um livro simples, são algumas experiências vividas realmente. Então o que eu fiz? Eu peguei e coloquei no papel. Algumas experiências vividas, coloquei no papel. E aí saiu esse livretinho aí, né? Mas por quê? Sede sobra. Porque Por que essa temática que o senhor resolveu, sentiu de Deus, né? De abordar, de trazer. E é baseado em que texto bíblico? É baseado no texto de Paulo, de Pedro, né? Sede sóbrios, vigiai, o vosso inimigo, o diabo, anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resiste firme na fé. Então, o que me chamou a atenção? O diabo, às vezes a gente ignorar, eu acho que está aí até no livro, né? A gente ignorar o que o diabo faz, o que ele é capaz de fazer, ou achar que ele não tem a liberdade, vamos dizer assim, é um grande erro nosso, né? A sobriedade, primeira coisa que a sobriedade nos traz, uma visão real, uma visão clara daquilo que é real. Não é verdade? A sobriedade traz uma visão clara daquilo que é real. É o contrário da embriaguez. Isso, a visão traz o quê? Uma visão clara daquilo que é risco. E também traz uma visão clara daquilo que é certo e errado, aquilo que é de Deus e aquilo também que não é. Então, e a gente pensa que às vezes embriagar é só o álcool, né? Eu não ponho uma gota de álcool na boca, que está corretíssimo, porque me traz sobriedade. Mas a gente esquece que tira a sobriedade do crente não é só o álcool, né? É o dinheiro, né? Quantas pessoas aí não é corrompida pelo dinheiro, né? Começa a ver as notas e começa o quê? Se embriagar por aquele dinheiro. Se corrompe, né? Quantas pessoas não é embriagado pelo ódio, né? Pela vingança. Eu até, né? Eu vou falar sobre um caso interessante. Aconteceu 2 casos, né? Em Galha, quando eu era jovem ainda, tinha uns 17 anos. Galha é uma cidade. É uma cidade vizinha lá da cidade que eu moro hoje. Minha família mora na cidade de Galha, né? E o que aconteceu? Um rapaz lá que estudou comigo, nós estudamos juntos, na verdade. Ele tinha uma namorada e ele namorou por uns 2 anos. Ela era professora, morava na cidade, a família dela morava num sítio vizinho da cidade, próximo da cidade. E ela decidiu mudar para São Paulo. Capital. E ele era contra, porque eles namoravam. Numa certa tarde, ela estava com a passagem comprada para outro dia de manhã. Ele foi na casa dela, discutiu, houve um conflito lá. O que ele fez? Ele pegou uma faca e deu 18 facadas nela. Meu Deus. Numa tarde. Ele matou a namorada. E aí o que aconteceu? Ele fugiu no momento ali, mas esse tempo não estava na polícia, era jovem, né? Mas o que aconteceu? Ele ia no cemitério e dormia em cima da sepultura dela. Fez isso muitos dias até ser preso. Então, veja bem, ele amava essa mulher. Não amava? Ele amava, ele queria ficar com ela, ele queria casar, né? Ele amava ela. Mas no momento, ele perdeu a razão. O que ele fez? Ele ficou embriagado pela circunstância.
Então é isso que o diabo faz, ele tira, né? Ele amava ela, mas matou a mulher. Tira a lucidez. Tira a lucidez, ele traz o quê? Ele embriaga a pessoa de ódio, na hora de ira, e a pessoa faz uma loucura. Né? Eu sempre costumo dizer, né? Um filho mata o pai mata um filho. Você mata quem você ama? Não, lúcido não. Mas de repente embriagado pelo ódio, né? Pela circunstância, pelo ciúme, ele faz. Né? E ele pagou um alto preço por isso, ficou preso muito tempo, família muito boa. Garça tem um caso que eu vivi isso porque esse rapaz ele foi preso na cadeia de Garça. Ele discutiu com a mulher, num bairro da cidade de Garça lá, chamado Paineira, ele discutiu com a mulher, começou a discutir. E ele se alterou tanto que ele pegou seu filho de 11 meses, ele pegou para as 2 pernas e bateu na sarjeta. Matou o filho de 11 meses. Ele foi preso na cadeia de Garça, ele tentou suicídio lá, na cadeia de Garça. Ele tentou suicídio, depois foi transferido para uma outra cadeia, né, por isso. Né, não sei que fim que deu, faz muito tempo. Né. Mas o que chama atenção, a mulher dele hoje, ela perambula pelo centro da cidade de Garça. Ela anda seminua, bebendo cerveja, mexe com as pessoas, né, já foi internada, sai e volta para o centro da cidade de novo. Ficou atrapalhada da cabeça. Então, assim, quem que mata um filho? Ninguém mata, lúcido. Né? Mas quando a pessoa está embriagada, aí a gente tem que entender que não é só o álcool. O crente, às vezes, ele se resguarda do álcool, né? Porque realmente tira a sobriedade, mas tem outras coisas que às vezes nos embriaga. Né? A vingança, o ódio, o sexo, né? A pornografia, o dinheiro, é um monte de coisa que nos embriaga e tira a visão daquilo que é real. Eu vou aproveitar a oportunidade que eu falo bastante, o pastor já percebeu, né? Vai falar pouco, eu vou falar muito. Não, eu estou aqui para ouvir. Tem o caso que eu sempre, quando eu falo sobre sobriedade, eu dou como exemplo. A gente morava na cidade de Galha e eu tinha um amigo, a gente foi num rodeio, né? Era um rodeio de montaria em touro, né? E chegou lá, lançaram um desafio, né? Quem que monta num touro? Tinha um touro bravo lá, quem quer montar no touro lá, né? E a gente tava na plateia. E esse meu amigo tava meio carcado, né? Aí tinha uns 16, 17 anos. Ele montou no touro. O touro jogou ele pra cima, caiu no chão, pisou bem em cima da boca, quebrou tudo dentro da frente da boca. Né? Agora, você acha que se ele tivesse sóbrio, ele ia montar no touro? Não ia. Não é verdade? Mas o camarada tá lá. Deixa o cabra corajoso. Ele ficou corajoso. O medroso fica corajoso. Fica corajoso, faz loucura. O calado fica falando. Depois só fica a vergonha, né? Depois só prejuízo. sobra a vergonha e o prejuízo e a sentença. E é disso que Deus quer nos livrar, né? Quando o apóstolo ele diz, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor procurando alguém que ele possa tragar, destruir, né? Matar, fazer algo de mal na vida daquela pessoa. E ali é para o crente aquela palavra, né? É para o crente, com certeza. Então ele nos manda vigiar, né? A sobriedade aí é a vigilância. É a vigilância. Muito bem. Continue contando aí esse capítulo aqui sobre o recado. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que o senhor fala aqui de uma experiência com um tio seu. Ah, do meu tio, né? Conte aí. Ah, do tio Zé. Essa aqui foi, né? Essa experiência, ela foi algo assim, logo no começo da minha conversão, né? No começo da minha conversão, eu ainda recém-convertido, já indo para a igreja, já até trabalhando na igreja como porteiro lá, né, na Brasil para Cristo. E aquela empolgação, né? Empolgado, gostava muito desse tio, desde criança ele levava a gente para pescar, gostava muito de jogar bola, né? E o que ele fez? Eu fui na casa dele e convidei para ir no culto. Ele era uma pessoa que sempre foi alcoólatra, sempre bebeu bastante, né? Uma pessoa também que eu acho que tinha um espírito sobre ele lá, que ele mentia muito. Ele contava mentira com muita facilidade, né? Ele sempre foi assim. Vem de uma família também onde a mãe mexia fazia trabalho, benzimento e tudo mais. E eu convidei ele para ir no culto. Ele se animou, foi, gostou muito do culto, né? Ele gostou muito lá do culto da igreja, gostava de tocar violão, já ficou animado. Não, eu vou tocar violão na igreja e tal, tudo mais. Isso foi na primeira visita.
E no culto seguinte eu fiquei de passar a pegar ele de novo. Só quando eu cheguei na casa dele lá, essa cidade é vizinha, cidade de Galha, eu morava em Garça, né? A gente foi, passei na casa dele para ir pro culto. E aí a minha tia falou assim, olha, o tio Zé hoje não dá para ir no culto, né? Ele estava pronto, trocou de roupa aí e começou a passar mal. E eu entrei para vê-lo, ele estava no quarto, com uma toalha no nariz, tinha sangrado muito, sangrando pelo nariz. E aí eu fiz uma oração para ele e fui pro culto. E passou alguns dias, né, eu marquei para passar no outro culto, passar novamente. E cheguei lá, ele estava exatamente do mesmo jeito, sangrando pelo nariz. Ele já tinha ido no médico, né? E o médico falou que foi um vasinho do nariz que tinha se rompido, que não tinha nada demais e tal. E isso foi 3 vezes aconteceu isso, né? E foi na última vez que aconteceu foi no domingo, à noite. E na segunda-feira minha esposa foi levar as meninas, minhas filhas para a escola, e eu fiquei em casa sozinho. E eu estava deitado de bruços na cama. E eu tive 2 vezes esse tipo de experiência, com o demônio cravando nas minhas costas. Eu estava deitado de bruço e assim meio, vamos dizer assim, dormindo, meio vendo, parece que eu via tudo, a porta, o armário. Então foi um momento assim meio desvaneio assim, né? Mas veio na minha mente a casa da mãe do meu tio, que era uma fazenda, onde ela morava, e uma nuvem escura em cima. E eu senti uma dor nas costas, quando eu olhei tinha um demônio encavolado nas minhas costas com 2 facas, né? E ele fazia assim, né? Com as 2 mãos esfaqueando. E eu sentia a dor, eu via, mas eu não conseguia me mexer. E o que vinha na minha mente, né? A minha esposa tem que chegar, tem que voltar logo, tem que voltar logo. E foi um período, aconteceu um tempo ali, depois sumiu e passou tudo isso. Só que eu estava no começo vamos dizer assim, do ministério, e isso me trouxe medo, né? Eu senti meio acovardado nisso, né? Eu fiquei intimidado com isso, falei, não, eu não vou mais. E realmente eu não fui, né? Só que no livro tem a sequência também, né? Passou muitos anos mesmo, né? Eu acredito com uns 15 anos aí, né? Pelo menos. E aí meu tio foi acometido de câncer, né? Depois disso foi acometido de câncer, depois de um bom tempo. E eu fui visitar. E eu comecei a fazer cultos toda semana na casa dele. Ele aceitou Jesus, né? Comecei a levar ele pro culto, né? Pegar na casa mesmo tio. Esse mesmo tio, comecei a pegar e levar pro culto, ele, a minha tia. E ele estava sem chance de tratamento, estava desenganado já. E orando por ele, indo pro culto, tudo mais. E o que aconteceu? Ele levava um balde com um saco de lixo, porque ele era muita secreção, né? E tudo. Mas chegou no finalzinho mesmo, ele não conseguia ir mais. Ele ia internar, tomava injeção para dor, voltava para casa no finalzinho. Mas toda semana eu ia na casa dele, fazia um culto lá com ele. E a última visita que eu fui foi no hospital, ele estava internado. E ele estava muito alegre, né? Muito alegre. E conversamos bastante, orei pela vida dele e tudo mais. Disse que ia pescar, falamos sobre pescaria e tudo mais, falamos muito sobre Jesus. Mas o que chama a atenção é que no outro dia de manhã ele falou com a esposa dele, e ele falou que ele nunca mais ia beber, né? E falou para ela, se eu morrer ou se eu viver, não importa, né? Nunca mais eu bebo. E ele falou para minha tia também, ele falou assim, olha Maria, nunca você saia da igreja mais. Então Deus já tinha entrado na vida dele, né? Eu acredito que ele já estava pronto, ele já estava preparado. E no mesmo dia ele deu uma piorada, foi levado para uma cidade maior, a 70 quilômetros, que é Marília, mas ele não chegou lá. E depois as enfermeiras falaram que na viagem, quando estava indo, ele olhou para elas, deu um sorriso e fechou os olhos, né? Então a obra foi concluída na vida dele, né? Foi num começo, num momento que eu não estava tão preparado assim, né? Mas Deus preparou o dia, né? Deus preparou o dia e a hora certa. Eu estava falando com o Nilson ontem, né? Assim, né? Fugindo até do livro, né? Sobre sobriedade. Eu estava falando com o presbítero Nilson. Quando tiver alguém doente, muito doente, é bom não chamar eu para orar, não. De repente eu vou lá para se despedir, né? É assim mesmo. Meu pai foi assim, e tenho muitos relatos assim, né? Pessoas chegar no último dia, Deus preparar a última hora, a última oportunidade,
e ser o dia. Acontece. Acontece bastante. Nós sabemos que Deus ele faz milagres, Faz né? milagres, Continua né? fazendo, o seu poder continua operando, não está limitado, mas nem sempre a intenção, o desejo de Deus é curar, nem fazer a obra assim, né? Um milagre na vida da pessoa é preparar e levar, né? A gente sempre, Então, a gente sempre quer mais um tempo, né? a gente tem que estar A gente sempre quer mais um tempo. Eu tenho um irmão na igreja lá, ele descobriu o câncer agora, recentemente. Está com 3 tumores, está começando o tratamento. E ele, na verdade, não era crente, né? A filha dele vai na igreja e ele foi fazer uma visita no começo do tratamento, antes de descobrir o câncer. E numa ministração lá, ele falou: quero batizar, né? Ainda não tinha o diagnóstico, na verdade. E batizamos, acho que o mês passado. E no batismo, Deus me deu uma inspiração na hora ali, né? Porque a gente quer que cura. Mas, se a gente for ver na Bíblia, Lázaro está morto, desceu à sepultura, né? A mulher do fluxo de sangue desceu, todos desceram à sepultura, e todos vão descer à sepultura. Mas o que conta, o propósito maior, qual que é? A salvação. Então a gente quer ser curado, mas essa cura ela vai durar mais 10, mais 20, mais 5, mais 50 talvez, né? Mas o projeto de Deus para nós é eternidade, né? Não é verdade, né? Então eu falei assim, o importante, Jesus pode curar, sim, a gente oramos pela cura, mas o importante é que a salvação entrou na vida do irmão, né? Essa história aí do seu tio que sangrava o nariz quando era o horário de ir para a igreja, eu vi que também tem uma outra... Tem uma sequência. Pronto, tem um outro episódio que você viu essa mesma manifestação, né, do mal na vida de outra pessoa. Poderia aproveitar o link e contar. Aproveitar o link. Então, aconteceu esse fato com meu tio, né? Essa manifestação sobre a vida dele foi o sangramento de nariz, né? Que fez com que ele ficasse 3 dias ali, 2 dias a partir do primeiro culto, com a mesma situação, sangrando o nariz. E depois de muitos anos, eu tive a mesma experiência numa outra situação. Eu trabalhava na cadeia pública de Garça, sempre trabalhei lá, né, durante todo esse tempo. E tinha uma cela próximo da nossa sala da carceragem, onde colocava menores, separados dos demais presos, né? Porque a menor com o maior não pode se misturar, né? Isso aí já está no Código Penal. E esses menores, tinha 3 presos. E um deles chamava Eric, não esqueci mal o nome, né? E esse preso estava ali, e eu estava à noite num plantão noturno. Eu estava na sala, por volta da 1h30, mais ou menos, na sala lendo a Bíblia. Inclusive eu estava lendo a Bíblia. E eles me chamaram nessa cela. E eu cheguei lá, e um dos menores falou assim: ô senhor, o senhor tem aí um remédio para um clonazepam, diazepam, remédio de dormir, para acalmar? Eu falei: não tem. Por quê? Ele falou assim: porque o Eric está ficando louco. E assim, é um local escuro, uma cela mais ou menos de 2x3 de tamanho, né? Com uma porta de ferro de grade. E ali um ambiente escuro, e 2 estavam de pé, e um estava no canto, lá agachado no chão, e gemendo. Aí eu chamei esse jovem pelo nome: Eric, o que está acontecendo? E ele só gemia. Ele estava com dois prestobarba, um cada mão assim. Eles tiram a proteção da lâmina, só com a lâmina, né? Para se defender. E ele agachado no chão, gemendo, e ele só falava assim: eles estão vindo me matar, eles estão chegando. E ele falava assim com tanto medo, assim, né, que ele gemia alto. Ele falava e gemia alto. E depois eu fiquei sabendo que a mãe dele tinha sido morta na cidade de Marília, né, também no tráfico, e ele estava preso por tráfico. E eu falava assim para ele assim: não, ninguém entra aqui, né? Ninguém sai porque é tudo bem fechado, mas também ninguém entra aqui, não, fica tranquilo. E ele não ouvia minhas palavras, ele só gemia e falava essas palavras: estão vindo, vão me matar, estão chegando, estão entrando, estão chegando. E aí eu peguei e falei para os outros 2 menores: vocês acreditam em Deus? E eles falaram assim: nós acreditamos, nós estávamos até rezando para ele não ficar louco. Aí eu fui na sala carceragem, peguei a minha Bíblia, voltei, peguei aquele texto de João 10:10 que diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E eu falei sobre esse texto, uma forma 10 minutos, né?
Ele continuou lá do mesmo jeito que ele estava. E eu falei sobre esse texto, né? E eu sei que tem pessoas que falam sobre esse texto que é o falso pastor e tudo mais, né? Mas eu creio também que o ladrão, o diabo, ele tem um propósito e são esses, não é verdade? Sem aprofundar muito na teologia, né? E aí eu peguei e falei sobre esse texto para eles ali, para os dois, ele continuou do mesmo jeito. Quando eu acabei de falar, eu chamei pelo nome, falei, Eric, mandei os dois presos, os menores encostar na parede, os dois, e chamei ele. Falei, Eric, vem aqui que eu vou orar por você. Ele soltou o gilete, falei, joga isso aí, vem aqui. Ele jogou assim, e veio, e chegou na cela, na porta da cela, pôs a mão assim e abaixou a cabeça, assim, encostou na cela. Na porta da cela, que é grade, né? Eu coloquei a mão pela grade, coloquei a mão na cabeça desse menino. E quando eu comecei a oração, lá dentro da cadeia, que era os corredores onde fica a cela, começou a gritar. E eu comecei a orar e lá começou a gritar. E quando um preso pede PS, todo mundo começa a gritar, né? Ó o PS, senhor, ó o socorro. E começou aquele barulho, aquela gritaria alta, né? Imagina 40 presos gritando, pedindo socorro. E aquele barulho alto. E o que eu entendi? Eu não posso parar de orar. E eu orei ali, repreendi aquele demônio. Orei, repreendi, fiz a oração que tinha que ser feita. Quando eu falei amém, aí eu fui lá, abri a portona que dava para ver a cela, né? Eles me viram que eu estava dando atenção, porque eu, né? E falei, só calma, que tá chegando o reforço, eu tô entrando para tirar o preso. Aí quietou, chegou um colega, eu entrei para tirar o preso. Quando cheguei na porta do xadrez, tinha uns 15 presos na cela, um espaço pequeno, a cela estava tudo sujo de sangue. Sangue pro chão, e o preso estava no banheiro, que é aberto assim, uma porta e separado. E aí ele veio com a toalha no rosto, tudo sujo de sangue. Eu tirei ele na carceragem, e eu perguntei por que aconteceu. Ele falou assim, seu Dorivaldo, nem eu sei. Eu já estava deitado, ia dormir, esguichou sangue do meu nariz, eu levantei correndo, não deu tempo, sujou tudo xadrez e começou esse barulho. Ele foi pro hospital, chegou lá, os médicos, que era apenas um vasinho que tinha rompido, que nem medicação deu, mandou de volta. Recolhi a cadeia quieta. No outro dia cedo, quando eu passei pela porta do xadrez para ir pro banheiro, nosso banheiro, para pegar alguns pertences para ir embora, os menores me chamou, senhor, faz favor, eu fui. Muito obrigado pela oração. Né? Depois da oração, houve uma paz aqui, todos nós dormimos, descansamos, estamos tranquilos. Mas o que chama a atenção, o mesmo principado, né, os mesmos demônios que se manifestou no meu tio, se manifestou lá dentro, num preso, para que não orasse por aquele jovem ali. Então o diabo trabalha assim, né? Mas aí você já estava mais preparado. Já estava bem preparado, graças a Deus. Orando pelo rapaz. Já estava sóbrio, né? Já tinha uma sobriedade espiritual, esperto, uma visão sobrenatural, uma visão espiritual e né, um equilíbrio ali para poder entender o que estava acontecendo. Por isso que eu digo que foi um processo longo, né? Onde fui descobrindo, fui enxergando, né? Trazendo a sobriedade das coisas espirituais, da maneira que o diabo age, da maneira que ele trabalha, né? Da maneira que ele ataca as pessoas, né? Foi um processo aí longo, né? É verdade. É assim que funciona. A gente não vê, né, assim, o reino espiritual. Nós vemos tudo aqui, o mundo material, o mundo físico, né? Mas há um reino espiritual. Há um reino espiritual. Que às vezes Deus permite que que aquele véu que nos separa desse reino espiritual, que a gente possa contemplar, né? Que a gente possa ver. E há muitas vezes pessoas que estão em situações de contenda, de confusão, de briga e outros pecados, né? Às vezes ali há uma força maligna atuando, trabalhando sobre aquela pessoa, né? Demônios que estão assim literalmente montados sobre aquela pessoa para verdade, oprimindo, oprimir, né? destruir, para fazer o mal. O diabo ele usa as pessoas, né? É isso que eu conseguia ver muito assim. Ele oprime, até está nesse livro também uma situação. Eu fiz muito trabalho em clínica dependente químico também, mais de 7 anos, né? Eu fazia um culto lá, né? E assim, até tem acho que está nesse livro também um relato. Eu fui um sábado fazer um culto lá
E tinha bastante gente, e as pessoas são bem receptivas, aceitam Jesus e tal. E foi um grande mover de Deus naquele lugar, né? Uhum. E eu fui embora, saí de lá, coração, né, alegre. Oh, glória a Deus, né? Aceitou Jesus, um monte de pessoas aceitou Jesus, fui embora. Quando cheguei na minha casa, nesse tempo as minhas filhas eram novas, né? Duas são casadas, têm os netos. E quando eu cheguei em casa, o que chamou atenção foi que a minha esposa, eu não lembro, não foi nem motivo. Sabe quando é uma coisa boba? A gente ia pra Galha por causa dos meus pais, almoçar lá, né? E foi assim uma coisa boba, não lembro o motivo. Sei que ela ficou brava. Foi pro quarto, pá, bateu a porta do quarto, né? A outra filha do meio estava no computador, naquele tempo não tinha celular dessa geração, conversando com o noivo dela que estava na China, que era jogador de futsal, e ela já começou a chorar, estava com saudade, já levantou chorando. A minha filha mais nova, de repente, começou a chorar também do nada, sabe? E eu vindo de uma pregação maravilhosa, onde pessoas tinham aceitado Jesus, muitos tinham aceitado Jesus. Eu fui pro banheiro, cheguei no banheiro sozinho, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Né? O que eu fiz? Orar e repreender. Orar e repreender toda a retaliação, todo o levante do inimigo. Fiz a oração, fui lá na sala, chamei a minha esposa, chamei todas as filhas, abração, fiz uma oração junto. Acabou o problema. Acabou a tribulação, acabou o peso, acabou a dor, acabou, todo mundo saiu contente, dando risada. Então, se a gente não tiver sobriedade, se a gente não tiver essa visão de que Deus é maravilhoso e é real na nossa vida. E que o diabo também é real. Mas que ele também é real. Né? A gente não pode ignorar isso, porque se a gente ignorar isso, a gente perde a sobriedade, perde a noção do risco, né? Eu penso que há dois extremos, né? Dois extremos, Pessoas que atribuem tudo ao diabo. Isso, também penso da mesma maneira. É um erro, né? Às vezes também é a própria concupiscência humana, o mal, né, que cada um de nós pode produzir por si mesmo, mas através das nossas vontades e decisões, né? Isso, das tomadas de decisões erradas, né? Mas muitas vezes há uma ação sim maligna. E aí há o outro extremo, aqueles que negam totalmente a existência do inimigo, do diabo, né? E com isso ele tem liberdade de agir. Tem liberdade. Tem liberdade de agir na vida das pessoas. E aí a pessoa e usa pessoas, usa situações, né? Oprime, traz ódio, traz mágoa. Eu lembro também eu era líder da Almas Braque, né, da Brasil para Cristo, e a gente fazia uma vigília por mês, tinha o nosso culto dos homens, né? Tinha um irmão lá que tocava violão, ele foi de São Paulo para o interior, e na época ele foi... Hoje ele está muito bem na cidade lá, assim, graças a Deus, mas na época ele foi uma certa dificuldade, né? Desempregado, passando algumas situações. E a gente acolhei muito ele, né? Na época eu tinha uma padaria, daí ele reformou um forno para mim, pus ele para fazer algumas coisas para ajudar, né? Ele mexia com solda. Então ele gostava muito de mim, gosta até hoje, né? Encontra, abraça e tudo mais. E ele tocava violão e tudo mais, e a gente chegava, a primeira coisa que fazia era me abraçar. Abraçava, Dorcas, vocês falaram Dorcas, e fazia cosca e tal, né? Um dia chegou no culto, ele cumprimentou, fui abraçar e fez assim, ó. Falei, o que está acontecendo com o irmão, né? Poucas palavras. Não fiz nada para ele. Né? Cheguei em casa, o que eu enxerguei? Falei, não, alguma coisa está errada. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Em nome de Jesus. Todo demônio que está, né, tomando o coração do teu filho, né, eu repreendo agora em nome de Jesus todo o mal que está se levantando na vida dele para ter uma divisão, uma contenda. No outro culto ele estava mais alegre do que antes. Então a gente tem que ver que o diabo ele trabalha assim, né? Às vezes a gente pensa, olha para a pessoa, aquela pessoa não gosta de mim. Você quer vencer esse mal? Você vai brigar com ele, vai virar a cara para ele, não, ora por ele. Porque o que vence o mal não é mal, é o bem. Não é? É a nossa oração. Então a nossa sobriedade nos leva a quê? Orar até alguém que você não gosta, alguém que não gosta de você, ora por ele para você ver. Daqui a pouco você gosta dele, ele gosta de você. Não é verdade? Agora se a gente levar né, faltando lenha, a fogueira se apaga, né? Eu estava pensando algo que me aconteceu, não vou nem relatar não, porque aqui o foco é o senhor. Mas uma coisa que ficou como lição para mim é que você não consegue odiar uma pessoa por quem você ora sempre, constantemente. É verdade. Você não consegue. Não consegue, Tive uma situação que eu fiquei meio chateado com uma pessoa e
Toda vez que ela se aproximava, eu tinha aquela rejeição. Eu disse, rapaz, isso não está certo. Não tá certo. Eu vou orar, Para nós cristãos, orei, até que aquela barreira caiu e eu deixei cai. de ter aquela rejeição quando aquela pessoa se aproximava, aquele irmão se aproximava. Entendeu? Então aí eu concluí, você não consegue odiar uma pessoa por quem você ora. Não consegue. Mesmo que seja um inimigo seu, mesmo que Não seja consegue. uma pessoa que lhe prejudicou, lhe fez alguma coisa de ruim. Não tá nesse livro, mas eu vou falar sobre um Conte. testemunho, né? Não tá aqui, esse que eu vou falar. Tá no outro, inclusive, que não foi escrito ainda. Né? Eu tive um testemunho, vamos dizer assim, maravilhoso na cadeia lá. Entrou um preso lá, ele tinha na época, quando ele entrou lá, acho que uns 19 anos, tinha mais que isso. E ele veio em situação de rua, o cabelo dele desse tamanho, as unhas pretas desse tamanho, acho que usava crack, morava na rua, né? Tinha em torno de 19 anos. E ele entrou no meu plantão, sabe? E ele entrou e muito mal encarado, assim, uma cara de... E isso chamou atenção, olhar para ele, né? Tira a roupa aí, tem que dar aquela geral, tudo, cheirando mal. E assim com uma cara de... né? Eu não gostei muito da cara dele, a verdade é essa. Eu olhei para esse camarada, né? Não fui com a cara desse rapaz. E o que aconteceu? Ele ficou mais ou menos na cadeia, acho que uns 10 dias, na época, né? E ele ia ser transferido para o presídio. E para ir para o presídio, a gente tinha que pegar uma planilhinha assim, que tira as impressões digitais do preso. Ele assina lá, escreve o nome dele, pai, mãe, data de nascimento, RG. Aí tira todas as digitais dele, né? Para enviar junto com a documentação para o presídio. E a gente fazia isso. E aí eu peguei, os presos estavam tudo no pátio, eu tirei ele no corredor assim, levei uma mesinha de ferro assim, com todos os apetrechos fazendo digital. Aí falei para ele assim, assina aí, escreve teu nome aí. Né? E em mim tinha uma coisa que não gostava daquele rapaz, sabe quando algo parece que a pessoa... Aí ele pegou, ficou quieto assim, falei, escreve teu nome aí. Ele falou assim, eu não sei escrever. Ah, meu Deus já... O Espírito Santo deu uma cutucada no rim. Aquilo veio assim no meu coração. O Espírito Santo falou assim, você tá vendo? Né? Ele não foi na escola igual você foi. Ele não teve pai como você teve. Mas eu amo. Igual eu amo você. Na hora eu comecei a chorar ali. Eu sou meio assim, meio quebrantado, né? Na hora eu comecei a chorar, tirando a impressão dele, chorando ali. Né? E quebrou um paradigma, né? Deus ama, né? É verdade? Deus ama. Talvez a gente olhe para a pessoa assim e não vai com a cara da pessoa, né? Talvez há muita diferença entre um e outro. Mas Deus nos ama, né? Então a gente tem que entender isso. Por isso que eu fiz esse livro, né, sobre a urgência da evangelização, né? Para que a gente entenda isso, né? Falta publicar, né? Falta publicar. Essa tá nele e toda vez que eu conto eu choro de novo. É urgência, toda mas... vez que eu conto eu choro de novo. E o pastor chora também. Não, eu choro. Sim, foi maravilhoso, né? Deus tocado, é maravilhoso, né? Deus é tremendo. Foi assim, a urgência da evangelização tá parada lá. Tem que ir. Você botou... Quando eu lançar lá, eu vou mandar pro pastor aqui, né? Para distribuir gratuitamente. Eu lendo o seu livro, que eu li assim numa tirada, né? Eu comecei a ler e gostei. Porque eu acho, assim, gente, a parte da teoria, da teologia é muito bom. Mas eu gosto também muito da parte da experiência, né? Daquilo que acontece na vida real das pessoas, na prática. E eu lendo seu livro, eu gostei, tirei, assim, acho que uns 20 e poucos minutos eu li. Rapidinho. E agora sim, eu vi que nem tudo foi, né, não foi positivo. Aconteceram situações de que você viu pessoas tirarem a vida. Aí você tem um relato aqui, mais uma vítima, né, e relata aqui uma pessoa chamada Roberto, nome de um preso, de uma pessoa chamada Roberto. O que eu fiz? Eu coloquei Teve também esse Regina, né? Eu coloquei algumas situações. É como no caso sobre o livro Evangelização. Eu coloquei algumas situações que eu estava, vamos dizer assim, insensível ao que estava acontecendo. E não perdi uma oportunidade, às vezes, de fazer diferença. Foi no caso do Roberto, no caso desse homossexual chamado Regina. Por quê? Eu estava
De repente, por isso que eu falo de sobriedade. De repente é um momento que eu não estava atento ao que estava acontecendo, né? Não estava sóbrio em relação ao que estava acontecendo ao meu redor. Então eu contei alguns casos que não deu certo, né? E depois eu conto alguns casos onde que eu despertei e consegui agir de alguma maneira para reverter a situação. E o caso desse Roberto foi uma situação muito triste, né? Ele cometeu um crime numa madrugada. Eu estava de plantão, eu vi o corpo da esposa dele, né? Eu estava lá na hora que ele foi preso em flagrante, que ele ficou preso ali, ficou na cadeia, acho que aproximadamente, eu não lembro mais, mas quase 1 ano. E a situação dele foi o seguinte, ele entrou preso de madrugada, ele matou a mulher com um facão de cortar cana, com esse facão, né? Bateu no rosto, eu vi o corpo, bateu até matar. E ele mesmo falou que ele foi numa igreja, lá ele passou mal, provavelmente deve ter manifestado algum demônio nele. E ele foi embora para casa e chegou lá e ele disse que começou a andar em cima do telhado, bater na janela, bater na porta, dizendo: nós vamos entrar e matar vocês dois. E ele não sabia nem o que tinha acontecido. Aí ele falou: eu nem sei o que aconteceu. Na hora da prisão ele falou isso. Eu nem sei o que aconteceu. Só que ele ficou preso na cadeia. Então quando ele matou a esposa, ele não estava consciente. É isso? Eu acredito que ele estava manifestado demônio, né? Porque quando ele foi preso, ele estava com a camisa tudo cheia de sangue, algemado, né? Numa argola que tinha lá. Estava fazendo flagrante e eu perguntei: que loucura você fez? E ele falou assim: olha, eu não lembro de nada. Eu só lembro que eu fui numa igreja, passei mal, cheguei em casa, eles começaram a falar, andar em cima do telhado, bater na porta, na janela, dizendo que ia entrar e ia matar nós dois. Só isso que eu sei. Ele não lembrava o que ele tinha feito em si, ele dizia não lembrar. E aí ele ficou preso na cadeia, e não está no livro aí, mas isso aconteceu. Tem as camas de concreto, uma embaixo, uma em cima, dessa altura mais ou menos. E os presos chamou o colega que estava lá, era eu que estava no dia, e pediu para o delegado tirar ele do xadrez. Por quê? Ele subia em cima da última cama de cima e pulava de cabeça no chão, dizendo que ele ia se matar e poderia complicar a situação dos outros presos. Aí teve que tirar ele desse ambiente, pôs ele num outro xadrez, né? E foi assim até que ele ficou isolado. Quando colocou ele isolado numa celinha sozinho, ele deitou na cama, era a cama de colchãozinho de espuma, cobriu com uma manta e pôs fogo. E ali ele queimou uma boa parte do corpo, né? Tinha fósforo? Tinha fósforo, porque eles fumam na cadeia, fumam muito dentro da cadeia, né? Então eles têm isqueiro, tem fósforo, sempre tem. E ele se queimou boa parte do corpo, foi internado numa unidade queimado numa cidade vizinha, e de lá ele não voltou mais para a cadeia, de lá ele foi para o manicômio judiciário em São Paulo. Não voltou mais. Mas aconteceu isso, passou, acho que talvez alguns anos, né? E eu encontrei uma pessoa na cidade lá, passei por ela e ela me cumprimentou, e eu cumprimentei, mas eu não reconheci. Aí ele voltou, né? Falou: ô, seu Dorival, não lembra de mim? Aí eu falei: não lembro. Ele falou: não, eu sou irmão do Roberto, que é esse rapaz que foi preso nessa situação. Eu sou irmão do Roberto e tal, né? Eu ia visitar meu irmão na cadeia, o senhor não lembra que eu ia visitar ele toda visita e tal. Aí eu perguntei, falei: ô Roberto, como é que ele está, né? Fazia já alguns anos. Aí ele falou: o senhor não ficou sabendo? Eu falei: não. Ele falou assim: ele lá no manicômio judiciário teve uma rebelião e decapitaram os 5 internos, e ele era um deles. Passou até na televisão, ele falou. Aí eu me lembrei que teve uma reportagem um tempo atrás, tinha tido um tempo atrás. Então esse, infelizmente, né, eu não fiz nada e talvez poderia ter feito alguma coisa e não fiz, né? De repente poderia ter feito alguma coisa. Tem também, eu não sei se está nesse livro, né? Porque até eu tenho que ler de vez em quando para estar lembrando, né? Que se está no outro, está no outro. E tem uma passagem também, eu acho que está no outro livro, de um sentimento de fracasso que ficou na minha vida, né? Eu estava de plantão numa ocasião e eu era recém-convertido, né? Estava na igreja, mas nesse caso do Roberto também eu era recém-convertido, na verdade. Mas assim, tinha 11 menores presos, 11 adolescentes. E eu soltei esses menores para o pátio de sol, e um deles, eu fiquei de pé na porta assim que dá acesso de frente com o pátio de sol, fiquei de frente assim encostado na porta, olhando os menores no pátio.
E eles lá e pra cá, andando, conversando, né? O pátio era bem grande. E um desses menores, ele veio em minha direção e parou aqui. A grade fica aqui, eu encostado na porta aqui, e ele ficou de frente comigo. E ele encostou na grade e ficou olhando pro chão. E eu olhando para ele. E ficou ali um tempinho, e aí ele levantou a cabeça, olhou para mim e falou... Ele era um jovem, 17 anos, muito forte, um negão forte. Ele já era amaziado, tinha um filho recém-nascido. E ele falou para mim assim: seu Dorivaldo, eu não aguento mais essa vida de cadeia, não. E eu olhei para ele, olhando para ele assim, ele ficou um bom tempo ali. Eu falei assim: essa vida de cadeia não é fácil mesmo, não. O que ele fez? Ficou um pouquinho ali, aí foi, se misturou com os outros menores, ficou por ali. Normal. Só que aconteceu, no outro dia, de manhã, ligaram para mim. Ligou, falou: Dorival, vem aqui na delegacia que teve um homicídio. E eu fui lá. Quem que era que tinha morrido? Ele. Ele teve um desentendimento no xadrez lá, e me parece que ele pulou da cama de cima e ele estava jogando baralho embaixo. Ele pisou no colchão que estava jogando. Mas ninguém falou nada. Aí ele voltou a dormir. Ele foi dormir, deitou. Eles pegaram uma caneta, né? Depois relataram como é que foi. Pegaram uma caneta, colocaram no seu ouvido assim, e bateram no ouvido, furou o tímpano. Porque ele era forte, ele acordou meio atordoado por causa desse... Aí eles deram várias estiletadas nele, ele caiu na grade, assim, na grade, pegou na grade, subiu, pulou assim, quebrou o pescoço. Então, o que sentimento que eu fiquei? Né? Qual é o sentimento que eu fiquei de uma situação dessa? Mesmo sendo recém-convertido. A última chance dele era ele ali na minha frente. Né? Deus colocou ele na minha frente para quê? Para que eu pudesse mudar o destino dele. Foi a última oportunidade que ele teve e eu perdi. Então, assim, nesse livro que eu falo sobre evangelização, eu falo alguns fracassos também. Né? Que oportunidade que eu tive, que não era mais uma, mas era a última. Né? O sentimento que eu fiquei foi: Deus deu a última oportunidade. Estava ali na minha frente e eu perdi a oportunidade. Né? Então, a sobriedade nos faz o quê? Enxergar isso, né? Faz enxergar. Vamos, assim, eu queria que, a gente também não pode dar spoiler total, né? Para os irmãos poderem ler. Mas eu queria que o senhor, assim, a gente pudesse já caminhar para o encerramento desse bate-papo. Mas uma coisa que você me contou naquele dia que a gente conversou, daquele caso que o senhor ia passando na estrada e viu uma pessoa na ponte. Na ponte, Isso. Relate aí para os nossos irmãos. Acho que a gente consegue trazer uma boa experiência. Isso. Essa foi interessante porque eu tinha até fracassado um tempo atrás, né? Eu estava com sentimento de fracasso, na verdade, né? Sabe quando ele está com sentimento que, né? Poderia ter feito alguma coisa e não fiz? E foi uma situação que eu estava trabalhando na delegacia de uma cidade chamada São Pedro do Turvo. Ficava a 115 quilômetros da cidade de Garça, prestando serviço lá. E num plantão noturno, teve um flagrante, um preso foi preso, havia preso por tráfico numa cidade chamada Ourinhos. E era noite, eles me ligaram e falaram: Dorival, nós vai levar um preso aí, mas esse preso está dizendo que vai se suicidar na cadeia. E eu estava tomando conta da cadeia, né? E trouxeram ele por volta da 1h, mais ou menos esse horário. E quando eu recebi esse preso, eu conversei com ele, né? Revistei ele, né? Era uma madrugada fria, ele estava com moletom, né? Com uma blusa de moletom. E eu perguntei para ele: tá tudo bem, tudo tranquilo? Ele: não, senhor, tá tudo tranquilo, pode recolher lá que tá tudo... Não vai fazer besteira? Não, que é isso. Recolhi esse preso. E quando foi 6h da manhã, esse preso estava morto. Ele pegou o moletom, improvisou uma corda num ferro que tinha no banheiro, numa gradinha de janela do banheiro, e se pendurou. Ele era muito alto, e ele ficou só com a ponta do pé no chão, morto. Né? Aí os presos me chamou, eu fui lá, tirei ele daquele lugar, né? Esperei a polícia técnica chegar para fotografar tudo, tirei, cortei a corda, tirei sua camisa para fotografar a tatuagem. Mas eu fiquei com sentimento de fracasso porque eu estava 15 metros longe dele, enquanto ele se suicidava. Né? E de repente eu poderia ter feito alguma coisa, orar por ele, ter uma palavra de Deus para ele, e no entanto eu não tinha feito isso.
né? E eu não era novo na fé, né? Isso são coisas de 5 anos atrás, né? Então eu fiquei com um sentimento de fracasso, né? De repente, um momento que você está aí tão preocupado com tantas coisas, com tanta, né? E você deixa de ter sensibilidade para perceber que é o último momento e a última chance e a última oportunidade. E depois eu fiquei mais triste ainda, porque no outro plantão meu, a esposa dele ligou, né? Ele tinha uns, eu acho que ele não tinha mais que 27 anos, e a esposa dele ligou para saber se ele tinha deixado alguma carta, alguma correspondência de despedida para suas filhas. Ele tinha 2 filhas. E esse sentimento ficou muito forte no meu coração. Só que o que aconteceu? Passou alguns meses, e eu estava de plantão naquela cidade de novo, e eu tinha que me deslocar da minha cidade, 115 quilômetros, e eu saí de Garça, foi no dia de Natal, inclusive, foi no domingo, dia de Natal. Eu saí de casa meio atrasado, a viatura estava com pouco combustível, tinha que abastecer a viatura, e eu saí. E quando eu passei pelo pontilhão da cidade, né, para ir nesse destino, tinha uma pessoa no meio do pontilhão, debruçado assim, encostado, e eu passei rápido com a viatura e veio um pensamento: essa pessoa vai suicidar, né? E eu continuei andando rápido na viatura. Eu estava já uns 5, 6 quilômetros longe, né? E preocupado com o combustível, preocupado com o horário de assumir o plantão, né? E eu falei assim: dessa vez eu não vou perder a chance. Dessa vez eu não perco a oportunidade. Eu vou voltar, né? Virei, voltei, parei com a viatura em cima do pontilhão. E eu perguntei para ele: o que você está fazendo aí, amigo? E ele falou assim: eu estou pensando na vida. Aí eu desci da viatura, cheguei perto, comecei a falar de Jesus para ele, falando da palavra. E eu falei para ele algumas coisas que eu me lembro. Eu falei assim: aí não é lugar de pensar na vida. O diabo quer tirar a sua vida. E falei de Jesus para ele. E falei para ele assim: eu sou policial, mas eu sou pastor. Eu posso orar pela tua vida? Ele concordou. E ele estava debruçado, ele não teve reação nenhuma, ele continuou do mesmo jeito. Aí do lado estava um maço de cigarro, estava uma cerveja, a chave do carro. O carro parado mais no gramado à frente do pontilhão. Pontilhão muito alto, embaixo passa uma rodovia. E aí eu comecei a orar pela vida dele e ele começou a chorar. E eu do lado orando, porque ele nem se virou, e as lágrimas caíam lá embaixo, né? Rolando pelo rosto, caindo lá embaixo. Eu fiz a oração, terminei a oração, falei para ele assim: não é desse jeito que acaba a tua história. Deus tem muito mais para sua vida. Pega seu carro e vai para sua casa. Tua história não vai acabar desse jeito. E ele concordou, saiu do pontilhão para ir embora, e eu fui para o meu trabalho. E depois de um bom tempo, alguns meses, eu fui num lava rápido e encontrei ele lá. E ele, só os olhos dele, você via que tinha um agradecimento, né? Ô, senhor, tudo bem? Estou bem, estou bem. Então eu dei o troco, né? O diabo, né? Eu dei uma cochilada, vamos dizer assim, né? E Perdeu perdi, alguns, mas ganhei outros. Então, glória a Deus por isso, né? Amados irmãos, nós vamos concluir por aqui. Se você quiser saber mais sobre essas histórias maravilhosas aí do pastor Dorivaldo, né? Pode baixar, né, o link. Se o senhor quiser compartilhar o seu contato para que alguém possa entrar em eu acho falar que com você. Aqui tem, né? O meu celular, né? Tem o WhatsApp, né? Pronto. Pode mandar o WhatsApp. Podem, isso. Tá certo? Mandar. Irmãos, eu fico muito grato a Deus por nos permitir, né, trazer pessoas aqui que contem essas experiências. Mas isso de nada vai valer se ficar só aqui, né? Se você puder, compartilhe esse vídeo. Se souber de uma pessoa que está precisando de uma palavra de libertação, né? Está precisando de uma mensagem de renovo, para aumentar a fé, para ser fortalecido, mande esse vídeo. Com certeza, uma ou todas as histórias, todos os relatos que o nosso amigo pastor Dorivaldo contou aqui vai ajudar essa pessoa, ou você mesmo, ou alguém da família, um amigo, tá certo? Compartilhe. Nosso intuito aqui não é likes, não é essa coisa de competição, de crescer, de ganhar. Se Deus abençoar, nós estamos satisfeitos, mas o nosso desejo é edificação de vidas, é salvação de almas, né? É fazer a obra que o Senhor nos comissionou a fazer, tá certo? Então, pastor Dorivaldo,
Deus te abençoe, Amém, te recompense. pastor. Obrigado pela oportunidade. Você vai ficar na lembrança. Amém. O senhor também vai compartilhar esse vídeo Com lá em certeza, São Paulo, né? com Vai chegar a sua certeza, família, muitas pessoas. Além do livro, você tem aqui também a história contada ao vivo aqui Glória a Deus, no né? canal Bereano Pentecostal. Assim, o senhor faz a sua despedida e o seu encerramento, saúde dos irmãos e conclui, a gente também. Eu agradeço ao pastor pela liberdade, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais de algumas experiências, mas principalmente do amor de Deus, né? E do nosso compromisso, que eu acho que todos os cristãos têm, né? De manter a sobriedade, e saber que assim como Deus é maravilhoso, é real na nossa vida, é um Deus que misericordioso, cheio de graça sobre nossa vida, também tem alguém que não gosta de você, né? E não é o teu irmão, não é o teu vizinho, não é o teu parente, é o diabo, né? Mas nós temos as ferramentas para vencer. Quando eu falei que no nome de Jesus não funcionou a primeira vez, é porque eu não conhecia Jesus. Eu só conhecia de ouvir falar, né? Mas em nome de Jesus, hoje, eu conheço Jesus. Eu sei que você também conhece. Então ele não vai te vencer nunca, ele não nos vencerá nunca. Então fique essa palavra no coração, essa meditação. Se você quiser o livro, né, PDF, né, pastor? Manda contato do pastor, ele vai enviar, não tem custo, não tem nada. E eu creio que vai edificar muitas vidas em nome de Jesus. E assim que eu lançar o próximo lá, pastor, eu mando o pastor também aí, com toda a liberdade. Pastor, lê, se aprovar, né? Se gostar, Com também certeza. compartilha com os irmãos aqui do estado do Ceará e todos aqueles que assistem a essa programação. Deus abençoe a todos e fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Mas eu gostei, irmão. Assim, o livro ele é pequeno, né, mas não foi só por isso, não. Ele tem uma fluidez, né? As histórias vão nos atraindo, os comentários que o senhor vai colocando. E, assim, uma leitura muito boa, muito fácil, né? E que é muito edificante também, tá certo? Amados irmãos, o reino espiritual existe, né? O mundo espiritual, há anjos de Deus, mas há também anjos caídos que combatem contra a nossa vida. E a gente precisa conhecer essa realidade, saber que existe e que a gente tem uma ferramenta poderosa chamada oração. Oração. Né? Orar e o inimigo vai embora. Jejuar e né? orar, né? Uma época o inimigo queria me oprimir, me dava umas angústias. Rapaz, eu não vou aceitar isso não, eu vou orar. Comecei a orar, e aí aquilo sumiu, desapareceu. Glória a Deus, né? né? Porque é isso, ele quer atuar inclusive na vida dos crentes, né? Quer inclusive fazer... Principalmente na vida dos crentes, vida né? dos crentes. Mas, queridos, chegamos ao final do nosso bate-papo com o pastor Dorivaldo e nós estamos aqui encerrando, agradecendo pela sua companhia, tá certo? Que Deus te abençoe, deixe seu like, curta, compartilhe, comente e Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, a paz do Senhor e até a próxima. Amém. Amém.